Olá amigos, vídeo novo aí no nosso canal. O tema de hoje nós vamos falar sobre o inferno. Tenebroso, parece um tema meio que de terror, mas nós vamos abordar algo muito sério e à base das escrituras. Eu queria que já de início vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, quem não tem uma Bíblia, vai aparecer para vocês aí na tela do vídeo o trecho bíblico. Na minha Bíblia tem um título que diz assim: o fermento dos fariseus, algumas admoestações. Versículo 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Quando fala miríades de pessoas, aqui está falando muitas pessoas, uma multidão de pessoas. Veja bem, por que eu quis começar a falar sobre o inferno? E o título desse vídeo é O Diabo e o Inferno. Eu quis começar falando sobre esse trecho dos fariseus. Na verdade, os versículos que nós vamos enfatizar, eles estão um pouco mais à frente, que são os versículos 4 e 5 desse capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas. Mas sempre que Jesus, no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos segundo Lucas e no Evangelho segundo Mateus, sempre que é relatado Jesus falando sobre os fariseus, é muito comum Jesus os chamar de hipócritas, muitas das vezes escribas e fariseus. Por que ele chama esse grupo de religiosos de hipócritas? Porque eles tinham conhecimento sobre as escrituras da época, eles sabiam o que deveriam fazer, eles impunham sobre as pessoas como aquelas pessoas deveriam agir, mas eles não agiam dessa forma. Jesus muitas das vezes vai dizer, fazei o que ele vos manda, mas não o que eles fazem. Por isso que eles eram hipócritas. Eles pregavam algo, eles colocavam uma carga sobre as pessoas que eles mesmos não queriam mover nem com o dedinho. E quando Jesus chama eles de hipócrita dentro desse contexto, eu queria que vocês acompanhassem comigo os versículos que vão vir logo a seguir. Nós vamos ler os versículos 4 e os versículos 5. O versículo 4 diz assim: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. O diabo não é o dono do inferno. É muito comum, você já deve ter visto isso em vídeos, no Facebook, no YouTube, ou mesmo ter presenciado muitas das vezes, pessoas possessas de espíritos demoníacos em igrejas e o diabo enfatizar que está arrastando, que está levando várias pessoas para o inferno. Será que isso é verdade? Será que o diabo tem esse poder? O que o evangelista Lucas registra como palavras do Senhor Jesus nas Escrituras é que quem tem poder para lançar a alma no inferno é próprio Deus. O diabo não tem esse poder. Então, por que muitas das vezes é dado esse poder a ele? A maioria das vezes, como o diabo é o pai da mentira, ele acaba compactuando com o interesse ganancioso de muitos líderes religiosos. Um exemplo, se é dito no altar de uma igreja, pela boca de uma pessoa possessa, manifestada com um demônio, com um diabo, e o diabo diz que é ele que está levando as pessoas para o inferno, e que ele não pode tocar naqueles que têm feito um determinado propósito, que ele não pode tocar naqueles que têm feito uma determinada campanha, naqueles que têm frequentado determinados dias ou determinado local. A maioria das pessoas, elas vão ter medo, e elas vão temer. Só que elas vão temer alguém que pode matar o corpo, mas nada pode fazer com a alma. Porque quem lança no inferno não é aquele demônio ou aqueles demônios que estão dizendo naqueles cultos, naquelas reuniões. Mas quem lança no inferno é o próprio Deus. O inferno não é um local que para o diabo serve como um parque de diversões, não é um playground para o diabo, onde ele fica espetando as pessoas, onde ele fica ferindo as pessoas, explorando as pessoas, mas também é um local de sofrimento para o diabo. Eu queria que vocês acompanhassem comigo, para que nós possamos finalizar essa mensagem. A epístola de Judas, Judas irmão de Jesus, não é o Judas que traiu Jesus, mas a epístola de Judas. A epístola de Judas tem apenas um capítulo, então é bem fácil de achar. Vai aparecer para aqueles que não têm uma Bíblia também aí na tela do vídeo. Nós vamos ler dentro desse capítulo 1, a partir do versículo 5. Novamente tem um título, e o título da minha Bíblia é
exemplos da punição dos ímpios. Essa epístola de Judas vai falar sobre falsos profetas e sobre pessoas que têm desobedecido a Deus. Versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Vejam bem, ele tem guardado sob trevas. Se ele tem guardado sob trevas, e no final vai falar que são postas para exemplo do fogo eterno, aqui está falando do inferno. Esses mesmos anjos caídos, o diabo, os seus anjos, eles foram lançados no inferno. Se eles foram lançados no inferno, o inferno não é uma criação deles. O inferno não é um local de domínio, de poderio, de soberania deles. Mas o inferno é um local onde a ira de Deus se manifesta. E aí já de início a gente já entende, muitas das vezes é comum ser dito que o que mais representa o inferno é a ausência de Deus, é que Deus não vai estar lá. Isso é uma grande mentira, porque na verdade Deus vai estar lá, só que ele vai estar lá em sua completa e total ira. Ira contra o diabo e seus anjos, ira contra os ímpios, aqueles que não creram em Jesus como único e suficiente Salvador. Quando Jesus usa o termo inferno, esse termo inferno é uma palavra emprestada do hebraico, que é um termo que é o Geena. Geena remete-se ao Vale dos Filhos de Nom. Esse Vale dos Filhos de Nom era um local no passado, lá no período do Antigo Testamento, onde era adorado o deus Moloque. Esse deus Moloque, ele lembra-se a palavra moleque, porque vem desse termo Moloque, era um deus que era considerado uma divindade do fogo e que ele recebia sacrifício de crianças. Tem um relato bíblico, está lá tanto no livro dos reis quanto nas crônicas dos reis, que fala sobre o rei Acaz. O rei Acaz é um rei que seguiu o deus Moloque e que acabou sacrificando seus filhos no fogo. Esse local que Jesus estava se referindo, quando Jesus fala inferno, quando Jesus usa o termo Geena, ele quis trazer aos seus concidadãos, aqueles que estavam escutando, ele quis trazer a seguinte reflexão. Estão vendo esse vale? Esse vale que o rei Acaz sacrificou seus filhos, esse vale que muitos ímpios sacrificaram seus filhos, esse vale do Deus, da divindade do fogo, do Deus Moloque, esse vale que depois disso o rei Josias, por ser um local amaldiçoado, veio a transformar em um lixão, e até a época de Jesus era também um lixão. Esse vale onde o fogo não para de se queimar, porque constantemente material combustível é lançado ali, que tem esse cheiro forte, esse calor insuportável. Isso é o inferno. E esse inferno, o diabo não tem poder sobre ele. Quem tem poder sobre esse local é o próprio Deus. E é ele que lança a alma dos ímpios nesse ambiente. Meus amigos, meus irmãos, reflitam o seguinte: cuidado com o fermento dos fariseus. Como o Senhor Jesus disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Muitas das vezes o diabo é usado nessas muitas igrejas por aí para que o medo ele seja imposto nas pessoas. Mas como Jesus disse, não temei aqueles que podem matar o corpo, mas que nada podem fazer na alma. Temei aquele que, além de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Inferno, ambiente de sofrimento. Inferno, ambiente da completa manifestação da ira de Deus. Espero que esse vídeo possa ter feito com que vocês venham refletir sobre as Escrituras. Depois leiam esses versículos do capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas e leiam também essa carta de Judas, essa epístola de Judas, que fala muito incisivamente sobre os falsos mestres, sobre os falsos profetas e sobre o castigo eterno. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima mensagem.